Meu nome é Guilherme, eu vou ser o responsável por apresentar esse tema de hoje, a simulação de Monte Carlo nas estimativas de projetos. Essa apresentação é parte da programação de webinars da Fato. A gente tem uma programação mensal, todo mês a gente busca trazer um assunto técnico para comentar, dos mais variados temas, né? E, por exemplo, o próximo mês a gente vai falar de testes em projetos ágeis. E ao final da apresentação, eu vou passar uma ficha de avaliação, onde vocês podem tanto avaliar o evento, como sugerir temas para os próximos webinars. A gente está programando o calendário do ano que vem, e toda sugestão será muito bem-vinda, tá? Então, deixa só fazer algumas instruções iniciais, né, para quem participa a primeira vez, e também, enquanto eu falo, vai chegando gente. Então, a gente sempre sugere que você use uma conexão de banda larga, para não ter problema de áudio cortando ou, né, o vídeo travando. Eu estou usando o webcam. Se eu perceber que tem um problema generalizado, né, de transmissão, pode ser um problema da minha conexão, aí eu fecho a webcam, né? Mas se alguém comentar que está cortando o áudio ou o som, mas não for um problema demais, é provável que seja um problema ou na conexão local, ou o computador está sobrecarregado, seja processando alguma coisa, ou fazendo download de alguma coisa e consumindo, né, a rede. Então, a minha sugestão é deixar o computador sem ficar processando nada. Se você tiver uma conexão por cabo, é melhor do que o Wi-Fi, é mais estável. E a gente vai fazer uma apresentação de mais ou menos 45, 50 minutos, e a gente vai ter um espaço para discussão, onde ao final a gente vai responder a todas as dúvidas que vocês podem ter sobre esse assunto. Você não precisa esperar o final da apresentação para mandar as perguntas, então o chat ele está aí disponível e qualquer um pode se manifestar. Já, se tem alguma dúvida, à medida que eu for apresentando também, se você quiser perguntar, pode perguntar. É provável que eu não responda de imediato, até para conseguir manter aqui a programação, mas pode ser que eu consiga coordenar, né, olhar o chat, por acaso, ver a pergunta e responder na hora. E peço a gentileza, né, de só usar o chat para os assuntos do webinar, né, para não ter discussão fora desse contexto. A gente tem um lembrete também, que é o nosso evento, ele conta como um crédito para manutenção das certificações do PMI, né? A mais famosa delas é a certificação de gerente de projetos, PMP, e para quem tem essas certificações do PMI, você tem que ter um acúmulo de créditos, né, para manter a certificação. E a gente vai ter um certificado sendo emitido ao final desse evento, que você pode usar como crédito para manutenção da sua certificação do PMI. O certificado, vocês vão receber um e-mail, provavelmente amanhã, com as instruções para baixar o certificado. E também a gente está gravando essa sessão, a gente vai publicar isso no nosso canal do YouTube. Então, aqui está o link. Vou pedir para alguém da nossa equipe copiar o link aí para o chat, para ficar mais fácil, né? Quem quiser clicar no link e assinar o canal, já vai ser automaticamente notificado pelo YouTube quando o vídeo for publicado. E lá vocês vão encontrar uma série de outros vídeos onde a gente aborda uma gama muito grande de assuntos. Faço o convite também para vocês seguirem a Fato nas redes sociais, né? Além do YouTube que eu citei, a gente tem o Twitter, Facebook, LinkedIn, onde a gente também vai avisar da publicação do webinar, vai também, e frequentemente a gente coloca as notícias, tanto da empresa como temas técnicos, como hoje a gente está colocando.
aproveito também para avisar que a gente está fazendo a transmissão desse evento pelo nosso canal do YouTube e pela minha conta no LinkedIn, né? Então, para quem não conhece a Fato, a gente tem mais de 20 anos de mercado. A Fato foi fundada em 1998 e a nossa missão é apoiar nossos clientes no planejamento e avaliação de desempenho de processos de TI para alavancar o sucesso do seu negócio. Então, a gente busca dar visibilidade para quem nos contrata de como está desempenhando os seus processos de TI. A partir desse diagnóstico, você tem oportunidades de melhoria, você pode tomar iniciativas para entregar mais rápido ou entregar com menos custo, né? A gente tem uma especialização muito grande nesses temas de estimativa, de requisitos, de medição, de testes. O assunto de hoje, ele é um assunto relacionado a estimativas, né? Eu estou falando da simulação de Monte Carlo aplicada a estimativas, ainda que a simulação de Monte Carlo não tenha sido criada, né, com esse objetivo. A simulação de Monte Carlo nasceu num contexto, eles falam, né, no contexto lá do desenvolvimento da bomba atômica lá nos Estados Unidos, ou seja, em contexto de física, e hoje a gente vê uma série de usos para a simulação de Monte Carlo. Nesse caso, a gente está abordando isso no contexto de estimativas de projetos. Esses livros que estão aqui, eu sou um dos autores, né, eu e o meu sócio Carlos Vasques. A gente publicou esses 2 livros, estão disponíveis em qualquer livraria virtual, versão impressa e versão digital. Um é sobre engenharia de requisitos, que tem mais a ver com o assunto de escopo, de projetos, né? E outro sobre análise de pontos de função, que é uma técnica de medição de software que se usa também para estimativas de projetos, nesse caso, projetos de software. Então, vamos lá entrar na nossa agenda, tá? Então, para quem chegou agora, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Guilherme e eu vou ser responsável pela apresentação aqui desse tema de hoje, a simulação de Monte Carlo em projetos, em estimativas de projetos, né? Então, primeiro a gente vai, antes de entrar propriamente, né, na técnica, no método de Monte Carlo, a gente vai preparar um terreno, né, do que é uma estimativa e qual é a diferença de assumir um compromisso e fornecer uma estimativa. Parece uma coisa óbvia, mas existe muita confusão nisso, e é importante esclarecer isso, porque quando a gente fala de estimativa, a gente fala de incerteza. Não existe estimativa com 100% de certeza. Isso é impossível, tá? Já é uma falha conceitual em quem espera em estimativa certeza. Está se enganando, tá? Então, a gente vai mostrar que uma estimativa ela deveria ser apresentada junto com o seu intervalo ou grau de incerteza. A gente vai falar que dentro de um intervalo de uma estimativa existem distintas probabilidades de cada resultado acontecer, né? E a gente vai, aí sim a gente vai entrar na simulação de Monte Carlo como um método que é útil para estimar o resultado de uma estimativa e a probabilidade associada a esse resultado, né? Então, já que a estimativa não tem 100% de certeza, se eu fornecer um número, qual é a probabilidade desse número acontecer? Né? De 90%, 70%, 80%? A gente consegue obter isso com a simulação de Monte Carlo. Então, vamos começar aqui pelo básico, né? O que é um compromisso e o que é uma estimativa, né? Compromisso é uma obrigação que a gente está contraindo, seja através de uma promessa ou um contrato que a gente assinou, né? E a estimativa é o processo de encontrar uma aproximação
que seja útil para algum propósito, mesmo que os dados que a gente esteja utilizando estejam incompletos, estejam, de certa forma, imperfeitos, né? Incertos ou instáveis. E aí vem a pergunta, né? Quando alguém te pede o prazo de um projeto, o custo, essa pessoa ela está interessada numa resposta aproximada ou ela está interessada que você assuma um compromisso ou você contraia essa obrigação com relação ao prazo? Então é o primeiro cuidado que a gente tem que ter. Muitas vezes, quando um cliente pede, um chefe, um cliente, uma área de negócio, né, nos pergunta sobre custo, prazo de um projeto, ela pode estar interessada, né, nesse compromisso, e não na estimativa propriamente dita. Tá? Então, a primeira coisa é você buscar alinhar isso com quem está te perguntando. E, às vezes, não vão te perguntar sobre um prazo, vão te dar um prazo, né? Existe uma meta de negócio. Olha, o governo estabeleceu que a partir da data tal a gente tem que passar a gerar tal informação, né, para a Receita Federal. Então, a gente tem que trabalhar para alcançar essa meta de prazo e adaptar um sistema para entregar essa informação, né? Então, eu tenho lá uma meta, o prazo, né, não pode ser ultrapassado, e aí a questão pode ser, né, com qual alcance eu tenho, com qual escopo, né, eu tenho mais chance de conseguir entregar isso dentro desse prazo limite, que às vezes pode ser um prazo exíguo, né? Então, a estimativa, ela serve para a gente conseguir assumir um compromisso que tenha base em alguma realidade, né? Então, eu uso uma estimativa para dar sustentação a um compromisso que eu possa vir a assumir, mas são coisas distintas, tá? Inclusive, a gente pode assumir um compromisso dissociado por exemplo, por uma questão comercial, eu quero entrar num cliente, eu vou descer o preço do meu projeto, né, vou vender o projeto mais barato, porque existe o interesse comercial, ainda que eu tenha uma estimativa que fale que aquilo vai me dar prejuízo, né? Então, eu vou assumir um compromisso sabendo que aquilo me dá prejuízo. Então, a estimativa ela vai dar sustentação a quem toma essa decisão de negócio, né, sobre quanto de prejuízo ela está incorrendo, né, ao assumir essa iniciativa de baixar o valor. Mas, ou seja, ele está assumindo esse compromisso não de forma cega, ele está assumindo consciente de que existe um custo associado a isso, né? E ele está disposto a incorrer nesse custo. Outra questão que a gente tem que esclarecer é o seguinte, né? Estimativa não é certeza. Então, esperar 100% de certeza na estimativa é irreal. Um compromisso já é diferente, né? Se a gente assumir um compromisso de entregar um projeto numa determinada data, quem é a pessoa, né, ou o cliente com o qual a gente assumiu esse compromisso, tem essa certeza de que a gente vai entregar aquilo naquela data, né? Tem um compromisso, tem um contrato assinado, né? Agora, a estimativa não nos dá certeza. A estimativa, ela tem componentes aleatórios e a gente busca trabalhar essas informações para buscar entregar um resultado que seja o mais provável de acontecer. Mas não vou ter certeza nunca. Vou dar um exemplo, né? Eu estou no escritório aqui da empresa e faço um trajeto, escritório para minha casa, né? Se eu quiser estimar quanto tempo
eu vou gastar para chegar em casa, poderia falar, ó, 15 minutos, né? Eu gasto 15 minutos para chegar do escritório em casa. É uma estimativa, mas posso dizer que é uma certeza? Se eu sair agora, eu chego em 15 minutos em casa? Não. No caminho eu posso encontrar um trânsito parado, o pneu pode furar, eu posso pegar todos os sinais fechados, né? E gasto 20 minutos, meia hora. Assim como também posso dar sorte, pegar todos os sinais abertos, o trânsito está livre, né? E cheguei em 10 minutos. Então, há uma probabilidade, né? Se eu tivesse que me programar, dependendo do horário que eu saio, se for final do dia, eu vou botar meia hora, no máximo meia hora eu estou em casa. Beleza, existe uma chance muito grande de eu chegar dentro dessa meia hora, mas não existe certeza, né? Então, a gente tem que primeiro deixar claro que ao fornecer uma estimativa, a gente precisa dar essa ideia de qual é o grau de incerteza contemplado na minha estimativa, né? Qual é esse intervalo possível onde a coisa pode acontecer. Se eu não agrego informação nenhuma de incerteza na minha estimativa, né, eu estou dizendo que eu estou dando uma estimativa determinista. Ou seja, olha, o meu projeto vai consumir 1.100 horas, o prazo é de 3 meses, o custo é de tantos milhões de reais, né? Só que, na verdade, isso é ilusório. Eu posso executar o projeto, dificilmente, na verdade, só por sorte ou coincidência, que o meu projeto vai consumir 1.100 horas. Se eu forneci uma boa estimativa, a execução do projeto vai consumir algo próximo a 1.100 horas. Não exatamente, né? Mas próximo. Se a minha estimativa não foi boa, pode ser que o projeto consuma muito mais ou muito menos, né? Aí a gente está falando da qualidade da estimativa. Mas esperar que, por eu ter estimado o projeto em 1.100 horas, que eu vá gastar 1.100 horas, é equivocado. Na verdade, existe um intervalo onde esse esforço em horas do projeto pode variar e eu deveria me preocupar também em dizer qual é o intervalo mais provável onde a execução do projeto, né, se situa em termos de esforço. E por que a gente deveria se preocupar em relação a essa incerteza? Porque falar de estimativa determinista, né, é você querer agir como um profeta. Você fornecer uma estimativa sem nenhum grau de incerteza é querer dizer que o projeto vai executar exatamente aquilo que você está dizendo. Isso não existe, né? Se a gente fosse um profeta, talvez a gente não estivesse trabalhando aqui, né? Tivesse já rico. Basta adivinhar aí o número da Mega Sena, né? Adivinhar coisas que possam nos livrar do trabalho, né? Como obrigação para nos sustentar. Então, a gente tem que pensar o seguinte: quando eu estimo, né, com um propósito de transferir riscos, ou seja, eu estou dando uma estimativa determinista, olha, aquele projeto eu estimei 1.100 horas, na verdade ele não vai executar 1.100 horas, mas eu vou pagar 1.100 horas, né? Na verdade eu estou transferindo esse risco para o meu fornecedor e estou dizendo, olha, esse projeto vale 1.100 horas, vou te pagar o equivalente a 1.100 horas. Quer dizer que o fornecedor vai gastar 1.100 horas? Não. Eu estou transferindo esse risco da execução para ele. Se ele tiver um bom desempenho, uma boa produtividade, pode ser que ele gaste menos, e aí ele aumenta o lucro dele. Se ele tiver um baixo desempenho, ele pode ter prejuízo com esse projeto. Eu, como cliente, né, fico satisfeito com essa estimativa determinística, sem risco, né, sem incerteza, porque eu transferi isso para outra parte. Agora, pensando que eu não vou transferir esse risco, né, eu vou assumir esse risco, então
eu não posso usar um modelo determinístico em estimativa. Eu tenho que usar um modelo estocástico, que a gente fala, né, que é um modelo que inclui componentes de incerteza, exatamente para eu saber qual é a probabilidade, né, daquele resultado que eu estou estimando tem de acontecer. E mais, né, de que a pessoa da área de negócio que vai usar esse resultado tenha noção também daquilo que eu estou dando de informação, né, que não é uma certeza. Então, ao fornecer uma estimativa, né, com esse intervalo de incerteza, a gente reduz a frustração, a chance de frustração, né, dos nossos clientes, chefes, né, todo mundo que é usuário, que nos solicitou uma estimativa. Quando eu falo, então, que o projeto vai, em vez de o esforço estimado é de 1.100 horas, eu falo, em vez de um valor, um número pontual, eu falo uma faixa, eu estou deixando claro, eu estou deixando claro que essa estimativa embute uma incerteza, né? Então, quando a gente fala de projetos de software, a gente tem uma realidade aí, não só em projetos de software, tá? Mas projetos em geral, a gente tem uma natureza aleatória, né? Eventos aleatórios, coisas que podem acontecer que vão influenciar o resultado da execução de uma ou mais atividades do projeto. Então, em vez, por exemplo, de falar que o projeto vai demandar 1.100 horas, eu poderia falar, olha, projeto, eu estimo, né, que ele vai consumir entre 850 e 1.360 horas, e a probabilidade do resultado estar dentro desse intervalo é de 95%, não é de 100%. Né? E também, se alguém espera que o resultado esteja 100% dentro do intervalo, o que vai acontecer? O que a gente vai fazer é aumentar esse intervalo. Só que vai chegar um momento em que eu fornecer uma estimativa com um intervalo muito grande de incerteza, a utilidade disso também fica bastante reduzida, né? Então, aqui a gente está falando de um trade-off, de um dilema, né? Quanto mais eu exijo aqui de probabilidade, maior aqui meu intervalo de incerteza, né? Agora, quando eu coloco aqui 850 e 1.360, quer dizer que meu projeto pode custar no máximo 1.360? Não, pode até custar mais, mas é pouco provável disso acontecer. A gente está falando aqui de uma probabilidade menos de 5%, né, dele se situar fora desses extremos. Pode acontecer, né, um evento ali catastrófico e a coisa, né, sei lá, teve problemas graves, né, às vezes não estava esperando, e a coisa passou muito mais das 1.360 horas, mas um evento ali que era bem improvável de acontecer, né? A gente vive a situação hoje da pandemia, que muitas coisas que foram planejadas, né, ano passado, sequer consideraram essa possibilidade. Era um evento bem, nem sequer mapeado ou pensado, né? E ele aconteceu e muitos projetos, né, tiveram que ser replanejados, muitas estimativas deveriam ser refeitas em função dessa nova realidade, né? Bom, beleza. Agora, como é que a gente fala, como é que a gente encontra esse grau de incerteza nas estimativas? Quando eu falo de estimativa, eu posso falar, estou falando aqui de estimativa de prazo, custo, esforço, escopo, né? De maneira geral, tá? Uma forma fácil da gente obter esse intervalo de incerteza estimativa é a gente pensar, sempre que a gente vai estimar, em
dois cenários, né? Um cenário otimista e um cenário pessimista. O cenário otimista é aquele em que a gente pensa que é o caminho feliz, né? Que a gente vai executar todas as atividades, que tudo vai sair conforme o planejado, e que se tudo, né, acontecer conforme planejado, a gente vai gastar tanto. Esse seria o nosso cenário otimista. Agora, eu tenho que me disciplinar também a pensar num cenário mais pessimista, identificar os possíveis problemas na execução do trabalho, né, considerar que esses problemas mais prováveis, né, vão acontecer e que isso vai demandar mais tempo, mais esforço, mais custo, né? E com esse cenário pessimista eu estimo um limite, né, para uma determinada atividade ou para o projeto como um todo. Tenho esses dois extremos, né? Mas tenho também posso também estimar, fazer a estimativa, né, do caminho mais provável, é aquele que não é nem o otimista, nem o pessimista, e não necessariamente ali ao meio, né? É aquele em que a gente acredita que vai ser o mais provável de acontecer, ou seja, eu vou executar lá um conjunto de atividades, sei que é provável encontrar alguns obstáculos, né? Vou considerar os obstáculos mais prováveis de acontecer e vou chegar numa estimativa de que vou gastar tantas horas ou tanto tempo naquela atividade, né? Diferente do caminho otimista, onde eu estou trabalhando com um cenário do caminho limpo, né? Sem obstáculos. Essas estimativas, elas podem ser obtidas, muito comum de se utilizar técnicas de grupo, então eu tenho lá uma equipe e várias pessoas fazendo as suas estimativas, a gente, dessa técnica de grupo, a gente consegue ter uma visão melhor aqui, né, desses cenários, porque às vezes tem muita gente, eu, por exemplo, né, tenho essa característica, eu sou muito otimista nas minhas estimativas, né, e às vezes pago caro por isso. Então penso que, não, vou fazer, vai dar tudo certo, então é tranquilo executar, vou gastar tanto nisso, né? E aí na execução vão acontecendo aquelas coisas. E tem gente que, por outro lado, já é mais cautelosa e vai, por exemplo, nessas técnicas de grupo, ajudar a corrigir a visão do grupo para que a gente tenha uma estimativa de consenso e consiga também ter essas estimativas aqui. Então, posso usar técnicas de estimativa de grupo, como Delphi, como Planning Poker, né, para obter essas estimativas, ou usar modelos paramétricos, onde o próprio modelo traz um intervalo de incerteza numa estimativa baseado em dados estatísticos, né, de projetos que foram analisados. Uma forma bastante comum de se estimar projetos é pela abordagem bottom-up, né, de baixo para cima. Ou seja, eu pego, por exemplo, digamos aqui que eu tenho um trabalho que é pintar a casa, né? Por quanto tempo eu vou gastar para pintar a casa? Ou quanto tempo eu vou gastar nesse projeto? Estimar o projeto diretamente, né, o projeto todo, é muito mais difícil do que você estimar uma atividade individual, né, e de menor alcance do projeto. Então, muito comum a estratégia de você decompor um projeto em pacotes de trabalho, né? Eu posso fazer essa decomposição em vários níveis, até eu chegar no nível onde a atividade que tem que ser executada, ela é bem mais simples e muito mais fácil de ser estimada. Então, eu estimo individualmente, né, cada uma dessas tarefas, que são mais simples, né, menos chance de eu errar na estimativa, e vou agregando, eu vou somando todas essas estimativas para chegar na estimativa da casa, né. Basicamente, essa é a estratégia muito utilizada em projetos.
Estou pegando um caso bem simples aqui, né, pintar a casa, mas poderia ser construir uma plataforma de petróleo, né, uma usina hidrelétrica, um hospital, uma estrada, um projeto de software, qualquer coisa. Todos eles vão usar essa mesma estratégia. Só que aí vem a questão, né? Por mais simples que a gente tenha essas tarefas aqui, quando eu estimo, embora seja mais fácil, né, eu estimar essa tarefa do que o projeto como um todo, ainda existe incerteza, né? Quanto tempo eu vou demorar para varrer a casa? Meia hora? Uma hora? Né? Posso falar que é meia hora, mas isso é uma estimativa. Posso gastar 45 minutos, posso gastar 50 minutos, 20 minutos, né? Existe uma variação que vai acontecer. Então percebam que, ainda que eu estime individualmente essas tarefas, cada uma delas traz uma incerteza, né? Aí eu vou somar tudo e chegar na estimativa do projeto como um todo. Digamos que eu tenho aqui 500 horas para esse projeto. Mas qual é o intervalo, né, de incerteza dessa estimativa? 500 horas é o número pontual, né, mas existe aqui incerteza em cada uma dessas atividades. Como é que eu chego nessa incerteza geral aqui do projeto? Aí que a gente vai entrar, né, com a ideia da simulação de Monte Carlo. Então, digamos que o meu projeto lá, pintar a casa, eu vim aqui estimando cada tarefa de forma individual, melhor caso, pior caso, né? Cenário otimista, cenário pessimista. No melhor caso eu vou varrer isso em 20 minutos, no pior caso, sei lá, 40 minutos, né? Eu fiz uma estimativa pessimista e otimista para cada uma dessas tarefas. Logicamente, eu vou ter uma estimativa pessimista e otimista para o projeto como um todo. Então, digamos que seja que as 850 horas, né, eu acho que está invertido, né? O 850 deveria ser o otimista e o 1360 pessimista, agora que eu estou percebendo. Então, eu tenho esse intervalo, e aí, esse intervalo, digamos que seja um intervalo. Tudo bem, tenho a informação dada lá para a minha área de negócio que solicitou a estimativa do projeto, só que ele tem a seguinte questão, né? Eu tenho a percepção, né? Eu sou da área comercial, eu tenho a percepção que se a gente apresentar 1.000 horas no projeto, a gente consegue ganhar isso do cliente, né? Então vem a pergunta, né? Qual é a probabilidade do meu projeto gastar 1.000 horas? Então eu tenho aqui N valores possíveis e cada um deles com uma probabilidade distinta, né? A probabilidade de eu gastar 900 horas é diferente da probabilidade de gastar 1.000 horas, que é diferente de gastar 1.200 horas. Então, a simulação de Monte Carlo ela vai ajudar exatamente nessas questões. O que é a ideia básica da simulação de Monte Carlo? Ela vai buscar fazer simulações gerando valores aleatórios para cada uma das variáveis que tem que ser estimadas e que vão influenciar, né, a estimativa que a gente quer. Então, deixa eu só pegar aqui o exemplo da casa, né? Então, eu tenho aqui um conjunto de tarefas, sei lá, 3, 4, 8, 10, 13 tarefas, né? Então, para cada uma delas, eu estimei um intervalo possível. Varrer eu vou gastar de 20 a 40 minutos, passar a primeira demão de tinta eu vou gastar de 4 a 8 horas, né? Então, eu vim fazendo essas estimativas para cada um deles. Gerei um intervalo.
O que a simulação de Monte Carlo vai fazer? Ela vai fazer uma simulação gerando um valor aleatório para cada intervalo desses que eu coloquei. Então, numa primeira simulação, eu vou assumir um valor aleatório entre esses dois extremos, 20 e 40 minutos. Então, o valor aleatório pode sair 21, 30, 37, né? 39, 24, não importa. É uma simulação, né? Ele vai fazer isso para todas as tarefas e vai gerar um resultado. Olha, aqui eu cheguei no resultado de 900 horas, nessa simulação 1. Só que eu não vou fazer apenas uma simulação. Eu vou fazer milhares, ou às vezes milhões, né? Mas geralmente milhares de simulações, e vou ver os resultados gerados em cada uma dessas simulações. E a gente vai perceber que há uma concentração de resultados num determinado valor, né, que são os mais prováveis. E é esse conjunto de simulações que vai permitir a gente ter uma ideia de qual é a probabilidade daquela estimativa acontecer em termos práticos, né? Por que a gente tem esse nome, né? Monte Carlo. Bom, Monte Carlo a gente, talvez, né, vocês já devem conhecer, a gente tem lá o Principado de Mônaco, tem o cassino lá de Monte Carlo, famoso, né, Fórmula 1, né, tem lá todo ano uma corrida lá em Monte Carlo, e o Principado, ele se sustenta e ficou famoso, né, por ser um lugar de jogos, atrai muita gente que quer jogar, e a roleta é um dos jogos mais famosos de um cassino, e ele é um exemplo clássico de um gerador de números aleatórios. Então a gente roda a roleta e bota a bolinha lá para girar, ela vai cair aleatoriamente, né, se a roleta não tiver nenhuma armação, em um determinado número. Então, a ideia da simulação de Monte Carlo é exatamente por esse princípio de gerar valores aleatórios, né, como se faz numa roleta. E como a gente vai trabalhar com simulações, né, na casa de milhares de simulações, logicamente é inviável a gente fazer isso de forma manual, né? Pegar uma roleta, jogar lá, ver um resultado. Se eu for fazer isso para um projeto, eu vou gastar mais tempo simulando do que executando um projeto. Então, eu vou usar programas específicos para simular, fazer as simulações. Posso fazer isso com Excel, vou mostrar um exemplo aqui, mas tem ferramentas estatísticas, né, com mais recursos, como o RStudio, o MATLAB e outras, tá? Mas só deixando claro que não é algo que se faz manualmente. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho um projeto com 8 atividades, né? E para cada uma das atividades, eu estimei um cenário otimista e um cenário pessimista, né? Os extremos. Então, na melhor das hipóteses, o meu projeto vai gastar 83, digamos que sejam horas, né? Na pior das hipóteses, 265 horas. E o que a simulação de Monte Carlo vai fazer? Vai gerar um valor aleatório entre esses dois extremos. Então, numa primeira simulação, deixa eu ver aqui, ele gerou um valor aleatório 3, que está entre 2 e 5, né, para a atividade A. Para a atividade B, entre 1 e 7, ele jogou 5, né, e fez isso para cada uma das atividades. Então, eu encontrei um resultado aqui de 162. Esse é apenas o resultado de uma simulação, né? E aí o que acontece? Eu vou ter, entre esses dois extremos, eu vou executar isso aqui milhares de vezes. E a gente vai perceber que entre esses dois extremos, essas simulações com valores aleatórios,
perdão, vão gerar diferentes resultados. Talvez aqui vários coincidam com 162 ou fiquem próximos, né? E a gente, baseado na quantidade de simulações e nos resultados gerados, a gente vai ver qual foi o resultado mais provável de todo esse conjunto de simulações. De tal forma que, se alguém me perguntar qual é a probabilidade de eu executar o projeto com 100 horas? 100 horas? Bom, eu executei, sei lá, 10 mil simulações, né, e vi que 20% só, né, ficaram dentro dessa faixa. Então, tem uma probabilidade associada a esse valor aí que me questionaram. Então, deixa eu... Aqui eu estou rodando um filmezinho onde a gente está executando... eu executei no slide passado uma simulação, né? Aqui esse filmezinho, ele está executando 100 simulações entre aqueles dois extremos, 83 e 265. E aí o resultado dessas 100 simulações, gerou para a gente o seguinte, olha, em todas as 100 simulações, o menor valor que eu encontrei foi 112. Então, percebam, embora a minha estimativa otimista seja 83, em 100 simulações, nenhuma delas aconteceu de ficar em 83, né? A melhor estimativa foi 112. E também, em 100 simulações, o máximo que eu consegui encontrar foi 193, também bem longe de 265. Então, a gente vai vendo aqui que a probabilidade da gente ter um número, né, uma estimativa aqui maior que 200, é muito pouco provável, né? E aí, nessa amostra de 100 resultados, a gente tem aqui a distribuição, né, de como é que essa amostra aconteceu. Os quartis, eles representam, ou seja, o primeiro quartil, né, é o 25% da amostra ficou dentro, até esse valor aqui, né? Então, dos 25 resultados simulados, ficaram abaixo de 136,9. Né? A mediana é o número que divide essa amostra ao meio, ou seja, olha, uma estimativa de 150,5 é aqui, de todas as 100 simulações, é que divide esses resultados ao meio, né? Então, a gente observa que, embora aqui eu tenha essas estimativas pessimistas e otimistas, elas são muito pouco prováveis de acontecer. Então, o mais provável da gente encontrar é uma estimativa aqui na ordem de 150, né? É a que mais aconteceu e a mais provável de acontecer na vida real. Deixa eu seguir aqui. Com aqueles 100 resultados gerados, se a gente for dividir esses resultados aqui em intervalos, por exemplo, a gente teve aqui entre 83 e 265, eu dividi aqui em 4 intervalos, né? Daqueles 100 resultados, apenas 11 ficaram dentro desse intervalo, ou seja, 11% de chance de eu estar numa estimativa dentro desse intervalo. Se eu pegar um intervalo de 130 e 155, daquelas 100 simulações, 49 delas, como são 100, também dá 49% de chance de eu ter uma estimativa dentro desse intervalo, né, de até 155 horas, por exemplo. Né. E pensando aqui, se eu quero, aí pensando de forma acumulada, né, então,
O meu projeto, ele tem 60% de chance de ser executado em até 155 horas. Aí eu pego de 155 a 105, né? E assim por diante, né? Aqui eu tenho 36 resultados, né, nessa faixa e 4 só nessa faixa de 180. Ou seja, a probabilidade de eu estimar o projeto entre 180 e 205 é de 4%. Nesse filmezinho aqui, a gente fez uma simulação de 100, né? Fez 100 simulações. Não é o que se costuma fazer com Monte Carlo. Falei milhares, né? Eu vou pegar aqui uma... Deixa eu trocar aqui para uma planilha. Já estão vendo aí minha planilha. A gente tem aqui 8 atividades, né? Digamos que eu tenha lá um projeto, quebrei ele em 8 atividades. Para cada um deles, eu fiz a minha estimativa pessimista e otimista, né? E aí, nessa planilha, eu tenho aqui mais de 17 mil simulações, né? Onde, por exemplo, essa simulação 5, eu vou pegar a atividade 1, né, gerei um resultado aleatório de 4,48. Atividade 2, 47. Né? Ou seja, cheguei na simulação 5 no resultado 533. Fiz também de forma aleatória, simulação 6, cheguei no resultado de 477. Então percebam aqui que cada simulação gerou um resultado diferente. Todas elas é fruto de números aleatórios gerados para cada uma das 8 atividades. E eu fiz aqui mais de 17 mil simulações. Né? Não vou até o final, não. Vou mostrar o resumo aqui. Então, nessas simulações, a gente fez a seguinte estratificação, né? Peguei aqui, eu tenho os dois extremos, né? Num cenário otimista, o projeto vai consumir 265 horas, milhões, sei lá, e 721 como limite superior, né? O cenário pessimista. Então, nessas 17 mil simulações que eu fiz, não cheguei em nenhum resultado, nenhuma simulação, né, com um cenário otimista. Se eu colocar uma faixa de 265 a 295, eu tenho aí duas simulações de 17 mil, né, apenas que ficaram dentro desse intervalo. E vou percebendo aqui, ó, as distribuições pelas faixas de valores. Então, chega um momento em que eu vou perceber aqui que a maior parte está situada aqui num determinado intervalo, por exemplo, aqui, ó, de 508 a 539, eu tive 13% dos resultados dentro desse intervalo, né? Esse aqui é o intervalo mais provável. E se eu quisesse saber assim, olha, qual é a... eu quero trabalhar, digamos que a minha área de negócio fala, olha, eu quero que você me dê uma estimativa com uma chance de eu não subestimar o projeto, né? Uma chance de que 75% desse projeto não seja subestimado. Então, eu tenho esse resultado aqui, 554, que é algo que está aqui entre essas duas faixas, né? O que acontece? 554 é um número que está aqui, né? E qualquer valor, se eu pegar todas as simulações abaixo de 554, né? E eu for somando, eu vou ter que 75% das minhas simulações estiveram abaixo de 554. Ah, não, eu quero uma estimativa que eu tenha 90% de certeza que eu não vá
errar, né, para menos. Então, a simulação vai me dizer o seguinte, olha, com 594, você teve, né, de 17 mil simulações, 90% delas abaixo desse valor. Né? Poderia botar aqui 99, aí já aumenta, né, 645. Aí alguém pode falar, não, aí fica inviável da gente vender o projeto, né? Então, sei lá, botar 95. Estamos dispostos a assumir esse risco aqui de 5%? Trabalhar, gerenciar uma área de negócio envolve tomar decisões desse tipo, né? Qual o risco que eu estou disposto a assumir? Porque a gente trabalha com incertezas o tempo todo. Nessa planilha aqui, estou mostrando os resultados de forma tabular, mas também tenho os resultados apresentados de forma gráfica, né? Então, aqui entre os dois extremos, a estimativa pessimista e otimista, a gente estou mostrando um histograma que vai mostrando a quantidade de ocorrências de valores ou de simulações dentro de cada uma das faixas, né? E essa curva S, a gente chama de curva S, ela vai mostrando a soma das probabilidades de cada uma das faixas, né? Até a gente chegar no 100%, ou seja, se eu pegar todo o intervalo, 100% das simulações aconteceu dentro desse intervalo. Mas veja, eu trabalhar com mais 100% de certeza significa trabalhar com uma faixa aqui de 265 a 721, ou seja, uma variação de mais de 100%. Quem que aceita, qual é a área de negócio que está disposta a trabalhar com um intervalo de incerteza dessa magnitude? Poucas, né? Então elas vão querer reduzir isso, e aí a gente já não fala em 100%, mas vou poder mostrar aqui qual é a probabilidade conforme a faixa, né, o grau de risco que ele está disposto a assumir na estimativa. Tá? Os slides aqui, eles estão explicando o que eu já expliquei direto na planilha. Então, eu vou lá, mas tanto a planilha, essa planilha de exemplo aqui, como os slides, depois a gente vai disponibilizar para vocês. Então, se vocês quiserem depois futucar a planilha aqui, vai estar disponível. Mas essa aqui a gente fez só para essa apresentação, né? Você vai usar, fazer simulações do seu projeto, melhor usar uma ferramenta mais flexível, tá? Ou talvez adaptar aqui, né, a planilha. Então, só para a gente também não se estender demais, resumindo aqui, a gente tem os seguintes pontos, né, positivos com a simulação de Monte Carlo. Primeiro, a gente foge desse erro, né, em pensar uma estimativa sempre com um valor pontual, né, um número. É uma faixa, uma estimativa é sempre uma faixa, exatamente para mostrar que existe incerteza associada. E com a simulação de Monte Carlo, a gente, além de mostrar, né, um resultado, a gente tem a probabilidade desse resultado acontecer. Como eu estava comentando, olha, existe 90% do projeto consumir até tantas horas, ou tantos dias de prazo, né, ou tantos reais. A simulação de Monte Carlo, ela permite que a gente, com os resultados, né, possa mostrar graficamente, né, as probabilidades e as ocorrências. Então, eu tenho aqui, por exemplo, esse gráfico. Eu posso discutir com o meu cliente, com a minha área de negócio, né, exatamente em cima dele. Olha, ele pode colocar questões, olha, tem a percepção de mercado que a gente vai ter mais sucesso se a gente conseguir executar o projeto em, no máximo, 600 milhões de reais. Né? Então, qual a probabilidade da gente executar o projeto dentro desse limite? Eu consigo mostrar aqui, ó, 80% do meu
das minhas simulações estiveram abaixo, ou até 599. Por 20% é algo que a área de negócio está disposto a assumir de risco, de incerteza? Se sim, beleza, né? Se não, ele vai ter que trabalhar com outro resultado, né? Não, eu quero trabalhar aqui com menos incerteza, vou trabalhar aqui com mais de 600. Então, como eu estava mostrando aqui na planilha, né? Essa decisão de qual é o grau de incerteza que você quer trabalhar, 99% ou 98%, vai te dar diferentes resultados de estimativa. Essa decisão de qual é o grau de incerteza ou qual o risco, né, que você quer assumir na estimativa, não é uma decisão de quem estima, mas é uma decisão de quem usa a estimativa, né? É a pessoa da área de negócio, que vai tomar a decisão de negócio com base na estimativa. Então, o meu papel é conseguir responder a ele essas questões. Olha, se a gente quer trabalhar ali com uma chance de 80% do projeto ficar em até 566, essa é a probabilidade associada, né? Se ele estiver tranquilo com relação a isso, beleza, né? Caminhamos com esse número. Mas ele vai avaliar e pode contrapor, não, esse projeto é crítico e tem muita coisa em jogo, não podemos correr mais risco, então vamos trabalhar com 95%. Então, a minha estimativa já é diferente, o resultado já muda, né? Por isso que a gente fala, dar um resultado pontual como resultado da estimativa é passar uma falsa noção de certeza, né? Estimativa não é certeza. E a simulação de Monte Carlo possibilita exatamente você simular, né, cenários e, com base, né, nesses resultados, você entender qual, por exemplo, aqui, né, eu fiquei simulando aqui alguns cenários, né, de probabilidade das estimativas e o resultado associado. Eu consigo avaliar aqui, por exemplo, né, olha, eu tenho a estimativa de 568 com 80% de probabilidade dela, do projeto, né, não consumir mais que 568. Eu consigo ver aqui todo o racional. Como é que se chegou a isso, né? Eu tenho aqui o resultado de cada uma das simulações, eu posso estudar, né? O que foi gerado aqui para entender melhor como é que se chegou nesse resultado. Isso pode me dar, às vezes, um feedback de que, às vezes, até avaliei mal aqui, né? Por exemplo, nessas estimativas otimistas e pessimistas, posso avaliar que uma determinada atividade aqui ela foi mal avaliada e reviso isso, por exemplo, essa aqui, não, a otimista era 15, não, 15 é fora da realidade, né? Vamos colocar aqui 20. Ao fazer isso, ele vai gerar uma nova simulação e outros resultados podem aparecer em função dessa revisão. Ou não, né? Pode ser que não tenha esse impacto. Bom, vamos lá. Queria, então, agradecer a atenção de vocês. Vamos passar as perguntas. Antes de passar as perguntas, eu queria pedir a gentileza de vocês darem um feedback do nosso evento. Vou abrir um formulário para vocês responderem, né, darem esse feedback, e a gente vai para as perguntas. Então, deixa eu ver aqui como é que estão as perguntas e vamos ver quem que eu posso responder primeiro. Vamos lá, a pergunta aqui é do Caio. Considerando as metodologias, quais as semelhanças e diferenças da APF, Cosmic e Monte Carlo? Caio, a simulação de Monte Carlo, bom, vamos lá.
APF, análise de pontos de função, e o COSMIC, são técnicas de medição de software, tá? Elas são técnicas para medir o tamanho de um software. E se usa bastante isso no mercado, para estimar custo e esforço de projetos baseado no tamanho. Eu posso usar a simulação de Monte Carlo também. Posso usar a simulação de Monte Carlo também para estimar custo, prazo, esforço de projetos, né? Isso dissociado de pontos de função. E também posso usar o próprio Monte Carlo para estimativa de tamanho. Então, quando a gente, por exemplo, está trabalhando no momento inicial de um projeto e você tem incerteza sobre o escopo, por exemplo, eu tenho um determinado requisito ainda no meu projeto, está ainda numa visão bem inicial, né? Você tem lá elencado um conjunto de requisitos, mas você ainda não sabe no detalhe, né? Cada um dos requisitos. Então pode ser que aquele requisito lá seja uma única funcionalidade, ou aquele requisito seja um módulo do sistema, né? Posso usar o Monte Carlo para também ajudar a estimar o tamanho desse meu projeto. Faço o mesmo raciocínio. Eu vou elencar lá o conjunto de requisitos, eu vou fazer uma estimativa otimista e pessimista dos pontos de função de cada requisito e poderia rodar o Monte Carlo para ver qual o tamanho mais provável do projeto, né? Poderia usar esse princípio aí. Outra pergunta do John. Tem alguma ferramenta que gera essas simulações de valores? Eu comentei, John, sobre ferramentas estatísticas, né, mais específicas e próprias para isso, como o RStudio, MATLAB, e várias outras, né? Para quem é da área de estatística, o cara conhece uma gama de ferramentas e é bem provável que todas elas tenham, né, condição de dar essa simulação de Monte Carlo. Agora, no Excel a gente consegue fazer isso, o exemplo mostrei aqui para vocês. E aí, aproveitando a pergunta do Fábio, pergunta se a gente vai disponibilizar a planilha, eu comentei, né, a gente vai publicar essa planilha para vocês, e vocês podem adaptar, podem brincar com a planilha, entender melhor como é que ela funciona. Mas, pensando em usar Monte Carlo em vários projetos, talvez essa planilha que a gente fez, ela não seja tão prática de se usar, né? Porque a gente vai ter uma quantidade de elementos a estimar diferente, né? Aí teria que adaptar, a planilha não está flexível nesse sentido, de eu trabalhar com N atividades no projeto, né? A gente fixou lá 8, né? Deixa eu ver aqui outras perguntas. Aqui o Caio pergunta: então, de acordo com a minha explicação, a estimativa de Monte Carlo seria melhor comparada à metodologia ANESMA? Não, Caio. Primeiro assim, desvincula as coisas, né? A simulação de Monte Carlo, ela pode ser usada para vários fins, inclusive em estimativas, né? O pessoal usa a simulação de Monte Carlo na área financeira, investimentos, na física, em vários outros ramos da ciência. Eu estou dando um exemplo aqui de projetos, né? E eu posso usar Monte Carlo para simular estimativas de prazo, custo, esforço e tamanho. Então, a relação que eu vejo aí, né, que você perguntou com pontos de função, se eu quiser estimar tamanho usando Monte Carlo, pode ser uma abordagem interessante, né? A ANESMA, ela dá uma abordagem para aproximação de tamanho. É muito mais rápido do que eu fazer a simulação de Monte Carlo, né? A questão eu estou avaliando o escopo de um projeto
tenho várias formas de aproximar o tamanho desse projeto. Eu vou avaliar quanto tempo eu estou disposto a gastar estudando isso, né, estimando isso, e qual técnica, né, fica mais prática de eu trabalhar. Então pode ser, e o mercado usa muito a Nesma, que é mais simples e mais prático, mas tem situações onde ela não vai gerar um resultado tão adequado, né? E mais, como você citou Cosmic, né, a Nesma, ela só serve para a gente falar de aproximação de pontos de função e FIPUG, né? O Cosmic é um outro método, e aí tem outras formas, tem outros meios, né, de se aproximar ao tamanho, mas poderia se usar o Monte Carlo também. Tá? Deixa eu ver aqui mais alguma pergunta. É o comentário. O Fábio só comentou, não é uma pergunta. Então, beleza, acho que para ajudar a responder aqui ao Caio. Bom, pessoal, então deixa eu só fechar aqui a avaliação, voltando aqui para os nossos slides. Só queria, então, antes de encerrar, né, esse assunto, a simulação de Monte Carlo, é um assunto que a gente trata nesse curso aqui nosso de estimativas de software. A gente vai falar, eu dei uma pincelada em algumas questões que a gente aborda no curso, né, mas aqui a gente entra mais a fundo em estimativas e indo explorar métodos de estimativa, vários métodos de estimativa, inclusive abordando a simulação de Monte Carlo. Esse assunto de estimativas, né, é um serviço que a gente oferece, então a gente tem um centro de estimativas que a gente pode apoiar as organizações, né, para quem quer apoio, às vezes prefere que os projetos sejam estimados por alguém especialista no assunto, a gente oferece esse serviço, mas empresas que querem melhorar o seu modelo de estimativa, ou às vezes calibrar, né, ajustar o modelo para entregar resultados melhores, a gente também faz esse trabalho de definição ou calibração de modelos de estimativas de projetos. E também a gente faz estudos de desempenho, né, benchmark, onde avalia o desempenho dos projetos que você está executando comparado ao desempenho de organizações similares no mercado, né, para você ter uma ideia o quanto você pode melhorar, o quanto você está longe de alguma referência de mercado. Então, faço o lembrete que a gente tem aqui o próximo webinar, dia 21 de dezembro, o último do ano. A gente vai falar de testes em processos ágeis, né, testes de software num processo ágil, o que caracteriza, né, qual é a diferença. Vai ser um webinar que eu vou apresentar também, eu vou ser o apresentador. Vai ser o mesmo horário, às 13 horas, já está disponível para inscrição, né, a participação é gratuita, então está lá no nosso site o link, está aqui também, eu vou pedir o pessoal da nossa equipe colocar no chat o link para facilitar quem quer já se inscrever, e vai ser um prazer encontrar vocês de novo, né? Como eu falei, a gente vai publicar a gravação, os slides e a planilha provavelmente amanhã. O certificado, vocês vão receber uma instrução por e-mail, né? E eu me coloco à disposição, aqui estão os meus dados de contato. Quem quiser trocar alguma ideia, pode, né, me mandar um e-mail, pode me convidar aí para entrar na sua rede do LinkedIn, está aqui o meu link. Quiser falar comigo por Skype, por WhatsApp, estão aqui os meus contatos, vai ser um prazer, né? Sempre que a gente troca ideias, a gente aprende um pouquinho, e é sempre enriquecedor para mim estar participando desses eventos. Ok? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, tenham todos uma excelente semana, espero encontrar vocês de novo, dia 21 de dezembro, no próximo webinar mensal da FATO. Um grande abraço e até logo.